vocês já conhecem. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Evangelho Puro para podermos tratar mais de um assunto. E o assunto que nós queremos tratar junto com os irmãos aqui é o cristianismo moderno. Se nós acompanharmos um pouquinho a história da igreja, nós vamos ver que a igreja desde o primeiro século comportou-se de uma forma. Mas a partir de 100 anos atrás, nós começamos a ver novos acontecimentos, se assim podemos dizer, na igreja moderna. Então, hoje nós queremos entender como esses fenômenos que foram surgindo ao longo da igreja impactaram a igreja de forma negativa, como nós temos visto nas nossas igrejas atuais. Então, como primeiro ponto que nós queremos tratar aqui, nós vamos falar sobre as escrituras estarem a perder autoridade nas igrejas modernas. Como nós temos visto, né, nos nossos cultos, que já não se prega as escrituras. E junto com os irmãos nós queremos entender esse primeiro ponto. Como é que os irmãos têm visto a autoridade das escrituras nos nossos dias de hoje? Visto que a Igreja Católica tem um Papa como autoridade, mas nós confessamos as Escrituras como autoridade, mas as Escrituras em si têm perdido autoridade. Como os irmãos têm visto esse fenômeno da perda da autoridade das Escrituras? Sim, uma pergunta muito boa. Bem, na verdade o que tem se notado é que as Escrituras têm perdido autoridade a partir do momento em que os dogmas ou ideologias têm se criado mais nas igrejas, né, de fora das Escrituras, do que na verdade aquilo que a Bíblia fala. Tipo um padrão, né, que o homem tem trazido diferente e que não há sustentabilidade. E também, né, há certas confissões de fé e crenças estranhas, misticismo. Isso tem levado as escrituras a perderem a autoridade. Na verdade, a igreja já não encara a Bíblia como a única regra de fé e prática, mas só como de fé, prática não. Porque, na verdade, é o primeiro livro em que as pessoas olham como um livro cheio de leis e normas, as pessoas têm que cumprir exigências, mas não como algo prático para a vida e dar resposta a tudo. É mais fácil crer em profecia do que crer nas Escrituras. Podemos combater essa onda que tem surgido. Como é que a igreja moderna, né, nós identificamos um problema, agora como é que a igreja moderna pode reverter essa situação, essa onda dos profetas e essa perca da autoridade das Escrituras? Na verdade eu respondo, é mesmo nas Escrituras, né? É mesmo com base nas Escrituras que mesmo defender e dar a resolução desse problema, porque é algo que o irmão Fábio disse muito interessante sobre essa, é uma onda de discórdia, né? Mas eu estou nesse ponto mais aí sobre cessar, né? Mas eu acredito, conforme o irmão Fábio também acredita assim. Não existe profeta oficial, não existe profeta oficial mais. E porque nós temos que entender que todos os profetas que Deus levantou no arauto para anunciar Cristo, esse é o objetivo principal. Não é vir falar da vida da pessoa, irmão, o pai é fulano, 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 não é bem isso aí. Até porque qualquer profeta podia fazer isso no Antigo Testamento. Aconteceu com Saul, quando ele perdeu a ovelha do seu pai, foi lá e disse: tem uma adivinha aqui, o profeta Samuel, para adivinhar a sua ovelha do seu pai, tá vendo? Mas esse não era o principal objetivo de um profeta. Era transmitir, dar a conhecer as coisas de Deus. Mas espera ali, não existe profeta oficial, nós temos que entender. Todos os profetas que Deus levantou no arauto é para anunciar Cristo. E tudo isso que Deus fez, segundo a sua vontade, faziam parte simplesmente da construção da história da redenção. E no Novo Testamento, Cristo veio dar a conhecer totalmente quem Deus é. Por isso é que Paulo fala que Cristo, né, nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Ele fala que também Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Tá vendo? Quem olha para Cristo consegue ver tudo de Deus, os feitos de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Tá vendo? Ele fala que ninguém conhece o Pai a não ser o Cristo. Tá vendo? Então temos que entender que, e a Bíblia fala também em Hebreus 1, que Cristo, ele fala assim: antigamente Deus, né, nos falava de certas formas, de certas maneiras, por meio dos nossos pais, profetas, mas agora fala por meio do Filho. Como o irmão Fábio disse muito bem, não há revelação nova para ti transmitida nesse tempo atual, como se assim diz o Senhor, Deus vai falar coisa nova, porque tudo foi revelado. E agora, porque esse é o objetivo principal de um profeta. Então, se vier alguém se abrogar um título de ser profeta e falar que tem algo novo, ou transmitir um evangelho diferente, é aquilo que eu vou falar que Paulo disse, é outro evangelho. Se é outro evangelho, então não é mais evangelho. Não é profecia para ser dada. É mesmo só nas escrituras que deve se resolver, chamar as pessoas a atenção, olhando para as escrituras e entender que, na verdade, não é conforme eles creem nas escrituras, não está assim na escritura. E a certo ponto que é um pouco difícil. Para não poder acesso ao pastor, por exemplo. Existem pastores
que entram na igreja com segurança, que para você falar, para você falar com ele, mano, é uma burocracia, tipo, estás a falar com o presidente. Eu com Deus mesmo. Então, como é que essa coisa, vida pomposa dos pastores tem atrapalhado essa questão? Porque muitos são as almas que acabam não sendo bem nutridas, as ovelhas que não acabam sendo bem nutridas. Primeiro tipo de pregação que é pregado nas igrejas, que tem levado as pessoas a se conformarem com o tipo de posição que o pastor vai ter e acaba sendo influenciado com a vida do pastor. O pastor traz um estilo de vida de acordo com a pregação que ele vai dar, influenciar os membros. Não, tem que ter carro, tem que ter isso, tem que suceder, tem que ser. Não é que é mal ser sucedido, mas o pastor vai trazer uma vida de transparência de uma forma assim, mais clara, né, sobre a vida dele. Ele está lá a pregar, mas tem um Porsche atrás na igreja. Como é que o crente fica aí? Ele vai dizer, não, esse dinheiro deve ser dos fiéis. Está comendo o seu dinheiro? O pastor trabalha mais aonde? Não sei se só está lá no quê. Isso acaba trazendo aquilo que na verdade aconteceu com um certo irmão lá na história. Ele ouvia o sermão de Jesus lá em livro de Evangelho, quando ele falava assim, o pobre tende sempre convosco. Ele foi ver um pastor que tinha muita fortuna. Ele já de riqueza, de que ele protestou, ele negou aquilo, ele foi defendendo aquilo que Jesus falou, tá vendo? Que um pastor não pode ostentar, mostrar a vida cara assim, como é que os fiéis vão ficar? Vão acreditar que na verdade é assim o evangelho que deve se funcionar assim, porque o tipo de mensagem que Deus vai emitir nos fiéis é assim, tá vendo? Isso acaba tirando o desconforto dos fiéis. E outra, como é que um cristão sabe que, esse ponto aqui estamos a falar sobre ofertar também, né? Muito importante. É obrigatório a um cristão, né, dar. Eu não posso priorizar o templo, né, a igreja, né, para tu parecer, falar assim, uma instituição, sabendo que tem um irmão que está a passar por necessidade. Eu tenho que priorizar o irmão que está a passar por necessidade, não o templo. Até porque o dinheiro do templo não vai, a ajuda desse irmão não vai interferir com a obra do templo. O problema é que hoje há a competição entre os pastores, quem tem a igreja é mais grande, mais luxuosa. Vamos acabar ter mais número.